O seminarista Felipe estará com a mensagem. Desculpem o nervosismo. Paz, meus irmãos, feliz ano novo para vocês. Como é bom revê-los aqui, depois de algumas semanas em que estive longe. É aquele discurso de sempre, parece que não é verdadeiro, mas eu tenho certeza que você tem o mesmo sentimento. Nada melhor do que cultuar em casa, não é? Nada melhor do que cultuar na nossa igreja, não é? A gente visita outros ministérios, a gente vai na igreja de amigos, mas não é a mesma coisa. E eu e a Juliana, a gente visitou a igreja de uns amigos na última semana, e não tem como não sentir falta daqui. Eu mesmo brinquei com ela ontem, eu falei, poxa vida, eu estou com ansiedade para ir para o culto amanhã, para ver os irmãos. E é bom, meus irmãos, que nós tenhamos sempre esse sentimento de alegria de estarmos juntos, e de, enfim, em mais um ano iniciarmos com a certeza de que se Deus é por nós, ninguém há de ser contra nós, amém? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Nosso querido irmão Mateus já fez contribuições aqui para a nossa reflexão, para a nossa meditação hoje, para a nossa edificação, a partir do capítulo 6 de Deuteronômio. E a gente vai dar continuidade àquilo que o Mateus já nos ensinou aqui, com algumas lições importantes no capítulo 8. Nós leremos do verso 10 até o verso 20. E o tema de hoje é bem simples, meus irmãos. O ano começou, não se esqueçam do Senhor. A gente vai pegar hoje aqui algumas lições que Moisés deu ao povo e que ainda servem para nós, como direcionamentos do próprio Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações, que o Senhor destruiu perante vocês. Vamos orar, meus irmãos? Abaixe a sua cabeça se você puder mais uma vez. Vamos pedir que o nosso Deus fale ao nosso coração. Pai querido, Deus tremendo e grandioso, o culto que nós prestamos ao Senhor, ó Pai, é pouco diante daquilo que só o Senhor é digno. E nós aqui estamos reunidos em mais um domingo do mês de janeiro, em mais um ano que se inicia, clamando desde já que o Senhor nos conduza por aquilo que é o nosso leme, é o nosso norte, é de fato a voz que nos leva aonde o Senhor quer, que é a Tua palavra. Eu peço que o Senhor me abençoe, ó Pai, e me use aqui, e fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração. Que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa realmente nos moldar e nos aperfeiçoar conforme os Teus santos propósitos,
para que nós, como igreja do Senhor aqui representada, não estejamos apenas contando nossos dias sem algum propósito, mas estejamos vivendo dia após dia para a Tua glória e somente para Ti. Nós agradecemos ao Senhor e te pedimos que fale conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, inícios de ano são marcados por anseios e expectativas. A gente, quando se depara com as festas de Natal, de Ano Novo, é normal que a gente já comece a planejar os projetos e idealizar todo o cenário que a gente espera para um próximo ano. Querendo ou não, todos nós estamos retomando as nossas atividades depois de uma pausa forçada devido a um período pandêmico. A pandemia fez com que você adiasse sua faculdade, seu curso, talvez falar um idioma diferente, talvez investir o seu dinheiro em algum bem seu, ou até mesmo planos que você tinha para a sua família de fazer uma viagem, tantas coisas que foram minadas por causa da pandemia. E a gente vive um espírito agora de lidar com a pandemia, apesar de estarmos ainda diante de muitas crises e situações bem complicadas, mas hoje com a vacina, com uma expectativa de que estamos caminhando, mesmo que seja a passos bem lentos, para um final. A vacina, querendo ou não, ela marcou para nós um sentimento de esperança. Amém? A gente tem um sentimento de que as coisas, por mais que demorem, elas agora estão caminhando para um final mais ou menos feliz. Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque eu arrisco a dizer que a rapidez que nós temos em traçarmos os nossos planos, expectativas, retomarmos os nossos sonhos e estabelecermos todo um projeto idealizado para o nosso ano, da mesma forma, vem acompanhado por um certo desprezo ou até mesmo uma indiferença com as nossas responsabilidades e obrigações que nós já temos. De modo mais simples, é mais ou menos assim: a gente projeta muita coisa e às vezes os nossos projetos fazem com que a gente se esqueça do que a gente tem que fazer hoje. E uma pergunta muito importante que eu acho que você tem que responder, olha a minha presunção, você tem que responder, diante de cada um de vocês agora, o que significa ser fiel a Deus? O que significa fidelidade ao Senhor? Vocês vivenciaram 365 dias do ano que se passou. E a gente agradece por muita coisa. A gente agradece pela vida, isso é muito caro hoje, mais hoje ainda, diante do cenário que temos. A gente não deixado faltar nada em casa. Só que a gente se esquece de agradecer por uma coisa: você continua crente. Você continua aqui. Você já agradeceu por isso? Pelo fato de você ainda estar fiel a Deus? O mundo que nós vivemos hoje, ele se apropria desses momentos de planejamento que nós temos para alimentar em nós algo que eu intitulei de amnésia arrogante. O que seria uma amnésia arrogante? Seria mais ou menos caracterizar o mundo que a gente vive hoje e como as pessoas lidam com a vida hoje. A gente vive como se nós fôssemos os únicos, os exclusivos, como se ninguém tivesse vindo antes de nós, como se ninguém viesse depois de nós, e que a gente vive esse mundo desfrutando de tudo que Ele tem para nós, e os nossos planos e projetos estão apenas firmados nos nossos anseios e desejos, e nessa fome que a gente tem de ser saciado por tudo aquilo que o mundo nos ensina que nós devemos precisar. Sabe o que é interessante hoje, meus irmãos? Nós não temos necessidades, nós necessitamos ter necessidades. O mundo que nós temos hoje, ele nos ensina a ter necessidades. Sabe aquela coisa que você tem muito já e você às vezes quer mais porque você ainda quer arrumar uma justificativa de que você precisa disso? O mundo que a gente vive tem deixado a gente faminto. A gente entra em rede social, a gente olha a vida de pessoas que estão muito longe de nós, que nós nunca, provavelmente, teremos algum tipo de contato pessoal, mas pelo fato de gostarmos de algumas piadas, de algum comentário, de algum conteúdo, nós passamos a seguir essas pessoas, e elas indiretamente, e eu abro um parêntese, principalmente para os nossos jovens, alimentam para nós desejos de que nós precisamos alcançar algumas coisas nessa vida.
A gente precisa ser saciado de muita coisa. A gente tem que ter o carro bom, a gente tem que ter o apartamento, a gente tem que ter a casa, a gente tem que ter os mantimentos, tem que ter tudo. Só que por que a nossa amnésia arrogante é um problema? É porque quando a gente recebe tudo isso, nós somos prontos e rápidos a bater no peito e pontuar os nossos méritos. Trabalhei muito para ter isso aqui. Essa casa, esse apartamento que eu tenho, esse carro que eu tenho, eu vim do norte, eu vim lá do interior, eu não tinha nada, trabalhei, eu conquistei muita coisa. Eu estou aqui agora nesse ano, se não fosse a minha estratégia com a minha empresa, se não fosse o meu planejamento quanto às minhas finanças, eu não estaria no final do ano no azul. Se não fosse eu resolvendo os meus problemas em casa com a minha família. Se não fosse por isso, o que seria de nós ali dentro? E por mais que a gente ainda coloque uma porcentagem na conta de Deus, a gente sempre gosta de receber o tapinha nas costas. A gente gosta que as pessoas cheguem em nós e falem assim, muito bom, servo bom e fiel. Se não fosse você, a igreja não estaria assim. Se não fosse você, seu trabalho não estaria assim. Se não fosse você, sua família não estaria assim. E aí mais um ano começa, mais planos a gente levanta e a gente se esquece de Deus. Nós somos, meus irmãos, pessoas que de prontidão, muitas vezes culpamos o Senhor pelos problemas à nossa volta. Mas por que, Senhor? Eu sou tão justo, sou tão fiel, faço tudo direitinho e dá tudo errado ainda na minha vida. As coisas não acontecem como eu espero. Só que, pelo contrário, quando temos os sucessos, nós somos aqueles que recebemos de bom grado os aplausos alheios pelo bom sucesso das nossas empreitadas. A nossa amnésia arrogante, ela nada mais é do que a gente se esquecer de que Deus está envolvido com nossas vidas. O salmista diz que aquele que diz que Deus não existe, ele é um tolo. Porque ele vive uma vida pensando que Deus não está envolvido nela. Só que nós crentes nos fazemos como tolos quando vivemos um ateísmo prático. A gente até diz que crê em Deus. A gente até diz que somos dependentes do Senhor. A gente até diz e sabe todas as proposições, afirmações, doutrinas de cor. A gente crê em tudo que a Bíblia diz porque a gente sabe o que é. A gente entende o que é. Mas os nossos dias são marcados por vidas que são totalmente insensíveis à própria presença de Deus. Meus irmãos, a proposta do sermão que eu tenho para nós hoje, ela é bem simples. É responder uma pergunta. O que Deus espera de nós, seu povo, quando um novo capítulo da nossa história se inicia? O que Deus espera de você? Quando você faz o seu planejamento, o que é crucial da parte de Deus? Você se pergunta a respeito disso? O que Deus espera de mim como indivíduo aqui? Não como chefe onde eu trabalho, não como funcionário, não como marido, não, eu como um servo de Deus. O que Ele espera de nós? E eu já adianto para os irmãos que o que Moisés vai nos ensinar aqui é de que a nossa jornada, ela só pode ser trilhada se tiver como fundamento o próprio Deus. Amém? Para isso eu queria trazer algumas informações muito importantes sobre o livro de Deuteronômio, eu queria que você prestasse muita atenção. A primeira delas é que esse quinto livro da Bíblia, o quinto livro da lei, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele é um livro que pode ser resumido com o seguinte tema: um chamado à fidelidade à aliança. Por quê? A gente sabe que o povo, a promessa que Deus fez a Abraão, ela toma forma no Êxodo. Um povo que depois de 400 anos toma grande forma, começa a ser uma ameaça para o Egito. Deus levanta um libertador, e esse libertador é aquele que apresenta Deus a esse povo, e esse povo agora é chamado a ser um povo exclusivo do Senhor. O libertador, aquele que os tirou da terra do Egito. Essa é uma expressão muito comum no Pentateuco. Lembre-se do Senhor que os tirou da terra do Egito. Depois nós temos no Êxodo toda uma formação de um povo que está aprendendo agora a servir a esse Deus, porque vem de um Egito onde ele vivia e vivenciava uma vida totalmente pagã, totalmente voltada para a idolatria, totalmente voltada para o engano, e que agora que eles saíram do Egito, Deus está tirando o Egito deles, por meio dos seus mandamentos.
O livro de Levítico, ele depois marca para nós a necessidade que esse povo tem de se santificar para poder habitar junto com esse Deus. É por isso que a gente tem todas aquelas coisas de sacrifícios e tantas ordenanças que servem justamente para quê? Se nós estamos diante do Senhor, Ele está conosco, Deus não habita em paz com o pecado. Nós precisamos de derramamento de sangue, que de alguma forma nos torne aptos a sermos povo de Deus e vivenciarmos diante dEle. Depois o livro de Números, ele serve como uma espécie de ainda jornada, últimos passos até a chegada de Canaã, como uma espécie de recenseamento, onde começam-se a contar as pessoas que ali estão. E algumas coisas bem interessantes servem desses 4 primeiros livros, para a ideia de Deuteronômio. Se você observar, o livro de Deuteronômio, ele repete muita coisa que está em Êxodo, que está em Levítico, que está em Números. Por quê? Porque Deuteronômio significa, de modo bem simples, repetição. Moisés, em 3 discursos, em 3 sermões, ele vai repetir e relembrar todos os ensinamentos que Deus, durante os 40 anos no deserto, deu para o povo. Mas por que relembrar esse povo? Porque a geração que agora está diante de Canaã, não é a geração que saiu do Egito. A que saiu do Egito foi punida por seus pecados e lá morreu no deserto. Agora uma nova geração precisa se relembrar dos fundamentos da sua vida. E sabe o que é interessante? Nós temos um povo diante de um novo capítulo, diante de uma novidade de vida, e que precisa retomar alguns fundamentos para encarar essa nova realidade. Talvez um pouquinho próximo a nós. Um novo mundo, uma nova realidade, um novo ano, várias expectativas e a mesma necessidade, relembrar aquilo que Deus espera de nós. E aí, meus irmãos, o centro, o coração do livro de Deuteronômio, e eu já abro um parêntese para vocês, todo o livro da Bíblia possui versos que tem ali o seu resumo do que aquele livro tem a ensinar. E o resumo do livro de Deuteronômio se encontra no capítulo 6, nos primeiros versos que o irmão Mateus leu para nós. Se você ver comigo, vira a sua página aí. Do verso 4 ao verso 6, nós temos aquilo que foi conhecido como Shema Israel, ouve, ó Israel, uma espécie de credo, uma espécie de confissão do povo judeu. O que resumiria a vida de piedade e vida espiritual desse povo? Essas palavras. E 3 coisinhas são importantes aqui. A primeira delas é que o povo deve ouvir o Senhor. E esse ouvir o Senhor demanda pelo menos 2 respostas. Um ouvir que demanda uma resposta de obediência. A segunda coisa é que esse povo deve amar a Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E esse amor envolve nada mais do que as nossas emoções e ações que de alguma forma podem ser resumidas como a nossa prática de devoção. Mateus foi muito preciso no que ele colocou aqui, a nossa devoção. E ser devoto a algo é ter o seu coração naquilo. É ter não apenas a mentalidade, as suas convicções, mas é o seu coração inclinado em piedade. Quando nós somos devotos a algo, é porque nós estamos prostrados a isso. É porque o nosso coração está inclinado a isso. E aí nós temos a terceira coisa que esses 3 versos colocam para nós. Há um único Deus, adoração exclusiva ao Senhor. Essas são as 3 coisas que você vai ver no livro de Deuteronômio do início ao fim. Amar a Deus, ouvir a Ele e guardar os seus mandamentos, e acima de tudo, adorá-lo e somente a Ele. Justamente porque, meus irmãos, esse povo vai adentrar a uma terra pagã, repleta de ídolos, repleta de ensinamentos contrários, repleta de insensatez, contrária à sabedoria que Deus tem para esse povo. E a gente não pode se esquecer que o povo de Israel, no capítulo 19 de Êxodo, ele recebe uma vocação. E o que é essa vocação? É a missão de não somente ser um povo que tem a sua salvação garantida. A gente vive muito assim, né? A gente pensa que a vida cristã é somente garantir um passaporte para o céu e está tudo certo. Eu me resolvi, é isso que importa. Mas não é isso não. Esse povo que foi salvo, liberto do Egito, ele recebeu não só uma identidade, mas uma missão. Ser luz para as nações. E como que esse povo refletiria a Deus? Como que esse povo seria essa comunidade missionária no Antigo Testamento? Ouvindo, obedecendo, amando e adorando exclusivamente a Deus. É com isso que nós adentramos a esse capítulo 8, meus irmãos, que é um trecho agora, onde Moisés começa a lidar com o primeiro inimigo
dessas 3 coisinhas: amar, obedecer e adorar. Que inimigo que é esse? A autoconfiança e a presunção de Israel. Bater no peito e confiar na força do braço. E aí uma primeira lição que nós temos aqui, muito importante, é que Moisés coloca para nós que essa amnésia, esse esquecimento espiritual, essa amnésia arrogante, ela está ligada nada mais nada menos do que a nossa infidelidade. E o problema está no verso 11, se você puder ver do capítulo 8. Ele vai dizer o seguinte: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. E como que isso acontecerá? Deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. A falha em guardar os mandamentos do Senhor é que indica esse esquecimento. Isso é muito importante para nós. Esquecimento, meus irmãos, não é apenas um problema mental, não é apenas fruto de distração. Ai, eu me distraí e não peguei. Ai, desculpa, eu não consegui entender, eu não percebi. Não é esse tipo de esquecimento aqui. O que Moisés está falando é que o esquecimento do povo seria caracterizado por uma espécie de apatia, por uma espécie de insensibilidade. É como se a presença viva de Deus agora não fosse mais viva. Eu até sei que Deus existe, eu até sei que Deus está aqui, mas eu não tenho mais nenhuma sensibilidade para com Deus. Sabe o que isso me lembra? Quando o apóstolo Paulo se volta no capítulo 4 de Colossenses e diz aos irmãos daquela igreja o seguinte: quando vocês trabalhem como se estivessem fazendo isso para o Senhor, não somente para os seus chefes à frente deles. O que Paulo quer resgatar para nós é uma consciência de que nós estamos a todo instante sendo observados por Deus. As nossas vidas são vivenciadas diante do Senhor. A nossa plateia, quem está de fato no palco, somos nós, e quem nos assiste dia após dia é Deus. Quando nós vivemos a nossa vida de indiferença, quando nós vivemos a nossa vida sem se preocupar se o nosso casamento, se a nossa educação de filhos, se a maneira como a gente lida na igreja, se tudo que nós fazemos não está adequado com os mandamentos do Senhor, nós estamos insensíveis a Deus, meus irmãos. Nós esquecemos de Deus. Quando a gente não levanta o primeiro ponto nos nossos planejamentos, se esses planos estão em sintonia com os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, nós estamos insensíveis a Deus. Eu quero que você entenda isso bem claro. Quando o seu planejamento não considera o fato de que Deus está interessado na sua vida, você está insensível ao Senhor. A nossa apatia, a nossa insensibilidade, ela vai ser sempre marcada por infidelidade a Deus, desobediência. Quando você está prestes de lidar com, escolher uma conta, não escolher outra, enfim, lidar com as suas dificuldades quanto à educação do seu filho, lidar talvez com os dilemas de relacionamento na sua casa, lidar com tantas coisas, qual é a primeira ajuda que você busca? Esse é um tipo de pergunta que a gente tem que se fazer dia após dia. Quem são os nossos primeiros socorros quando a gente começa a entrar em crise? Quando a nossa vida fica dramática, do dia para a noite? Onde está o nosso pronto-socorro? Para quem que a gente corre? Eu arrisco a dizer, meus irmãos, e digo isso até com certa certeza, porque assim comigo, e você é tão pecador quanto eu, a gente muitas vezes só se lembra de Deus quando não tem mais ninguém. A gente muitas vezes só se preocupa com a nossa espiritualidade quando não tem mais ninguém. Eu abro para fazer um breve testemunho de um parágrafo para vocês aqui. Eu converso muito com a Juliana sobre isso, de que muitas vezes eu percebo que as dificuldades que eu tenho para lidar com os dilemas da minha vida estão sempre ligadas à minha vida de piedade. Eu tenho orado muito pouco. Talvez eu não tenha meditado e refletido na Bíblia como deveria. Eu não tenho me apropriado de fato da centralidade que o texto sagrado tem que ser para mim. Se a gente viver nessa apatia, nessa insensibilidade, nós nos esqueceremos de Deus. E Moisés coloca para nós algo bem interessante. Ele fala para a gente que quando a gente alimenta a nossa comodidade, isso é muito sério, meus irmãos. Quando a gente alimenta a nossa comodidade, a gente alimenta mais ainda a nossa indiferença. A saciedade da nossa vida nos leva ao esquecimento.
A prosperidade na nossa vida, muitas vezes, e a bonança, é sempre, e na maioria das vezes, um caminho para virar as costas para Deus. Olha o que Moisés diz para eles aqui, a partir do verso 12. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso. Sabe quando Jesus diz para o jovem rico, o que é necessário para herdar a vida vindoura? Marcos capítulo 10, se eu não estou enganado. O que é necessário para herdar a vida vindoura? E Deus diz, guarda os mandamentos. Ele diz, eu faço isso, Senhor. Desde quando eu nasci, eu honro meu pai e minha mãe, eu sei tudo direitinho. Eu leio a Bíblia, sempre fui na EBD, eu sei de tudo, batizado, lá com 14 anos, eu sei tudo isso aí. E Cristo vira e fala algo bem simples, então está ótimo, larga tudo e vem me seguir. Nessa hora o texto diz que o jovem se entristece. E uma coisa muito interessante é que isso marca algo quanto à vida de devoção dele. Ele era alguém que cumpria os mandamentos do 6º para baixo. Porque o primeiro, adorar somente a Deus, não colocar ídolos diante de Deus, não fazer nenhuma imagem, escultura, descansar no Senhor como um sábado santo, e todas aquelas implicações dos primeiros mandamentos, ele não vivenciava, que era nada mais nada menos do que o principal ali, amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, é isso que Moisés está falando aqui para esse povo. Vocês vão entrar em Canaã e Deus tem uma promessa para vocês. Vocês serão prósperos. A promessa que foi feita a Abraão é que a descendência dele seria bênção para as nações. Vocês serão prósperos, vocês irão crescer, vocês irão ter abundância na vida de vocês. Mas tomem cuidado com a arrogância do coração de vocês. É por isso que jovem rico, em seguida da sua saída, Cristo diz o seguinte, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo ali que, e ele vai explicar isso depois, que os ricos não estarão lá. Mas ele vai dizer como é difícil, e isso é um fato, meus irmãos. Porque a prosperidade começa a mexer com o nosso coração. Quando a gente começa a terceirizar amor. Quando a gente tem mais, a gente começa a diluir os nossos afetos. E o nosso amor, o problema não está em amar as nossas coisas. O problema está em trocar o amor que nós temos a Deus por elas. Nós nunca iremos amar as coisas a mais do que a Deus. O amor sempre vem de Deus. Só que Deus tem que ser aquele que tem que estar no topo de tudo. E sabe o que é interessante? O que Moisés está falando é que se nós nos esquecemos de Deus, não cumprimos os seus mandamentos, se nos deixarmos levar pela nossa comodidade, por estarmos acomodados aos nossos prazeres, por estarmos acomodados às nossas bênçãos, e sermos aqueles que batem no feitio, como eu sou abençoado por Deus, eu sou um dizimista fiel, eu sou aquele que cumpro todas as minhas obrigações como crente, e por isso eu sou abençoado, assinado fariseu. Todo mundo lembra do fariseu e do publicano, né? Ainda bem que eu não sou como esse publicano aqui, porque eu faço tudo direitinho. A gente é assim, meus irmãos. Nós somos aqueles que batemos no peito e nos garantimos. Pode deixar, Senhor, que aqui eu me garanto. Todo mundo é igual Pedro. A gente levanta espada para enfrentar um destacamento romano. E toma uma repreensão da parte de Deus. Toma uma repreensão da parte de Jesus, pela nossa arrogância. Nós devemos tomar muito cuidado, porque Moisés está trabalhando com o cerne do problema, que é justamente uma inclinação para o lado errado do nosso coração. E quando o nosso coração não está voltado para Deus, e está voltado para qualquer outra coisa dessa criação, o que a gente acaba de gerar? Um ídolo. Um ídolo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Construir casas é algo pecaminoso? Não. Se fartar de comida é algo pecaminoso? Não. Ter bens e ser próspero na sua vida que é algo pecaminoso? Não. Nada disso é. Mas esse é o grande problema do pecado para nós. Esse é o grande problema da idolatria para nós. Ela transforma coisas boas em inimigos. Ela transforma aquilo que é dádiva de Deus em pedra de tropeço para nós. Seus filhos podem ser uma pedra de tropeço para vocês, se vocês amarem eles a mais do que a Deus. Seu trabalho, sua igreja, seu ministério, seus anseios, seus sonhos, seus planos para 2022, tudo aquilo que você colocou na ponta do lápis, tudo isso pode se voltar contra você e arruinar a sua vida.
Se você ver comigo no verso 19, Moisés coloca a consequência disso. Ele fala: se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se vocês seguirem outros deuses, prestarem culto, curvando-se diante deles, e ele coloca no verso 20, por não obedecer, ele retoma o problema do verso 11, que o esquecimento é marcado justamente por essa desobediência. Ele vai dizer que o quê? O Senhor os destruirá. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A justiça de Deus está justamente para isso, para dar aquilo que é de direito. Ser justo é dar aquilo que é de direito. E o único direito que nós temos, por aquilo que nós construímos pelas nossas mãos, é morte, é destruição, porque das nossas mãos, a parte de Deus, só pode vir miséria, meus irmãos, só pode vir pecado. A vida agora a leste do Éden, longe agora lá da presença de Deus, vivendo para os nossos próprios desejos, é essa vida que Israel recebe agora como um alerta, que não deve viver, que vai se deparar agora em Canaã, com várias possibilidades de trilhar um caminho diferente, pelo qual Deus não projetou para eles, um banquete terreno agora, para desfrutarem e viverem como os demais povos. A nossa vida não é diferente. Todos os dias você é martelado por promessas que esse mundo pode dar para você, que muitas vezes te iludem. Muitas vezes nós deixamos levar que vale a pena negociar o nosso descanso, vale a pena negociar o nosso domingo, vale a pena negociar o nosso culto, a vida comunitária, vale a pena negociar a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa obediência, vale a pena negociar tudo isso pelos nossos sonhos e anseios. Deus vai entender, Deus sabe. Poxa, é só um domingo, é só um culto, é só um EBD, é só isso aqui. E quando nós nos vemos, nós estamos prostrados diante dos ídolos e não conseguimos mais nos mover. Meus irmãos, ai de nós. Moisés quer abrir os olhos desse povo e Deus quer abrir nossos olhos agora. O ponto maior aqui para nós é que, resumindo tudo, na base do nosso esquecer de Deus, na base da nossa indiferença, lá no fundamento do nosso esquecimento, sempre haverá um ídolo, sempre haverá um altar, sempre haverá um Deus falso, que já nos tomou como seus servos. E sabe o que é mais absurdo? A idolatria te cega. Você não reconhece quais são seus ídolos. Você muitas vezes nem sabe quem são eles, porque você está como um escravo. Se a gente termina o sermão aqui, a gente só começa a chorar, né? Já pensou? Meu Deus do céu, ai de nós. Mas é graças a Deus por algo muito importante, meus irmãos. Se a nossa amnésia, se esse esquecimento está ligado à nossa infidelidade, algo que a gente não pode esquecer é que a nossa história sempre será marcada pela fidelidade de Deus. Os nossos dias sempre serão marcados pelo amor fiel do Senhor. Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. E olha que interessante. Moisés começa a dizer para esse povo que eles devem se lembrar do compromisso pactual, do compromisso que Deus fez na aliança com esse povo. E olha que interessante, vejam comigo no verso 14, na parte B dele, ele vai dizer o seguinte: o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Entendam isso como salvação. Entendam esse tirar como uma descrição da libertação desse povo, da salvação desse povo. E depois ele diz o seguinte: ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Verso 16, os sustentou no deserto com o maná. Verso 18, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Sabe o que Moisés está querendo colocar para nós aqui? Que nós precisamos nos lembrar de que a fidelidade de Deus é marcada por algumas características muito importantes para a sua vida. A primeira delas é de que a salvação vem do Senhor. Deus é aquele que te salvou. Apesar de você, apesar da sua infidelidade, apesar da sua indiferença, apesar do seu esquecimento, Deus veio até você e te salvou. Ele te tirou do Egito.
Ele libertou você da escravidão. Mas não somente isso. Deus é aquele que é o nosso caminho, porque Ele é aquele que nos conduz no deserto e nos preserva. Só que Deus também é o nosso sustento, porque Ele é aquele que nos dá de comer. Deus é aquele que nos dá tudo que a gente precisa para ter vitalidade. Vida espiritual não é somente entender a coisa correta, não. A gente pode entender isso aqui de cor. A gente pode saber um monte de coisa. A gente pode ler muito livro de teologia, muita coisa. Mas vida, de fato, só depende se nós estamos no Senhor. Vida espiritual só depende se nos alimentamos do Deus providente. E esse é o Deus que conduziu esse povo. É o sustento desse povo. É o que trouxe maná para esse povo. Mas o que é interessante é que Deus também é aquele que demonstra a sua fidelidade ao nos formar, meus irmãos. A igreja é fruto justamente da edificação do próprio Deus. É Deus que nos edifica. É Deus que nos constrói. É Deus que nos capacita. E é isso que no verso 18, Moisés coloca para eles. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele lhes dá capacidade. Como a aplicação para nós é bem simples. A gente nunca pode olhar para trás e achar que algo, em última instância, dependeu de nós. Sempre Deus, direto ou indiretamente, está envolvido nos processos da nossa vida. Nos trilhos que nós percorremos, nos caminhos que a gente anda por aí, nossas empreitadas e planejamentos, Deus, diretamente ou indiretamente, sempre está ali. Pela sua fidelidade, pelo seu amor a nós. O que é interessante é que, se a gente puder resumir aqui, e eu já estou caminhando praticamente para o terceiro e último ponto aqui de reflexão. Se a gente puder resumir a fidelidade de Deus, ela pode ser descrita como a consciência de que nós somos dependentes. Nossa, como assim? Deus é fiel e isso se resume à consciência de que nós somos dependentes? Meus irmãos, preste muita atenção numa coisa. Deus é fartura. Deus é fartura. Mas não a fartura que talvez você pensou aí na sua cabeça já. Num salário melhor, não. Deus é fartura porque Deus é generoso em trazer sustento para tudo que Ele criou. Mateus capítulo 6 é um texto muito importante para a nossa reflexão aqui hoje. Eu me segurei muito para não citá-lo aqui, mas não tem jeito. Jesus, no Sermão do Monte, se volta para os discípulos no capítulo 6 e pede duas coisas para eles. A primeira é uma lealdade exclusiva. Eles têm que ser fiéis somente a Deus. E vocês lembram desse texto? Não acumuleis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão, na terra, onde o ladrão rouba e tudo mais. Acumuleis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Ele vai terminar dizendo o seguinte: vocês não podem servir a dois senhores, ou amar a Deus ou amar ao dinheiro. Ele está pedindo lealdade exclusiva ali. Aí, nesse contexto, ele fala assim: portanto, não se preocupem, porque a segunda coisa que ele pede é confiança total. Se no primeiro momento é lealdade, somente ao Senhor a gente serve, a segunda coisa, se você serve somente ao Senhor, então confia somente nele. E sabe o que ele pede para nós? Jesus vira para os discípulos e fala assim: observem, vejam, o quê? As aves do céu, os lírios do campo. E a gente não se atenta a isso. Deus está nos fazendo um convite para olhar para a sua generosidade ao nosso redor. Deus está nos convidando a olhar para a fartura que Ele derrama dia após dia sobre nós. Os pássaros são sustentados, os lírios são belos, nós temos o que comer. Esse mundo não entrou em colapso, esse mundo não se autodestruiu, porque Deus ainda mantém todos nós de pé, porque Deus nos sustenta. O que nós não podemos esquecer é isso, meus irmãos. Deus manifesta a sua fidelidade pelo fato de nós sermos seres dependentes e de entendermos sempre que a nossa vida depende de Deus. Do sim ao não, do começo, do alfa, do ômega, do fim, enfim. A nossa vida está nas mãos do Senhor e o fato de não sermos consumidos por Ele é o que demonstra a sua fidelidade para conosco. E eu caminho para talvez o antídoto,
ou o ponto final de lição que Moisés coloca para nós aqui. Qual é o problema e o que a gente tem que resolver? Qual que deve ser a nossa postura diante de um Deus que é fiel para conosco, mesmo apesar da nossa infidelidade e do nosso esquecimento? Não é lidar com sintoma, porque a gente lida com sintoma, com problemas às vezes, né? A gente tem um problema na igreja, aí acontece uma coisa, a gente fala assim, não, muda a pessoa que está lá. Ah, faz de outro jeito o culto, faz de outro jeito a atividade, organiza isso aqui. Só que muitas vezes o problema não está aí. O problema não está no sintoma. Talvez o problema é algo muito maior. A nossa vida é da mesma forma. A gente lida com o sintoma e lida com o cerne do problema. A base é a idolatria, meus irmãos. E o nosso problema quanto ao nosso esquecimento, quanto à nossa indiferença, quanto à nossa falta de obediência, quanto à nossa falta de piedade e devoção, quanto à nossa insensibilidade, quanto à ação de Deus nas nossas vidas, ela sempre e sempre será resolvido somente com adoração. Lembre-se de uma coisa, o culto e a adoração a Deus, ela está no centro do nosso discipulado. Seguir a Jesus não é tapar os olhos e somente sair andando. Não. É ter uma vida de culto plena e ininterrupta para com o Senhor. O verso 10 diz isso para nós. Moisés diz o seguinte: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Senhor é uma palavra pactual aqui no livro de Deuteronômio. Significa o Deus libertador, aquele que libertou vocês. Essa expressão é justamente o nome no hebraico que a gente não sabe exatamente como se pronunciava, mas que nós temos Yahvé, Yahweh, alguns colocam como, enfim, Yahuô, Yahweh, enfim, tem várias variações aí. Mas a ideia é justamente que é um nome pactual, que é esse nome que marcava que esse povo era um povo exclusivo. Quem chama Deus de Senhor é alguém que é dele. Não é qualquer pessoa que se chama Senhor. Muitas vezes eu tenho certeza que você lembra de ter lido o seguinte: o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus de vocês. Jonas, nós tivemos isso quando os pagãos se voltam para eles. A ideia aqui é que eles não podem se esquecer da aliança que eles têm. Eles não podem se esquecer do compromisso de culto que eles têm. Eles não podem se esquecer, e o livro de Deuteronômio marca isso. Nos capítulos mais à frente, nós veremos essa responsabilidade de culto ao Senhor. Essa responsabilidade de cultuar a Deus corretamente, de adorar exclusivamente a Ele. E o que é interessante, meus irmãos, é que Deuteronômio, nos versos 28, capítulo 28 até o capítulo 30, nós teremos aquilo que eu espero que vocês respondam de modo correto aqui nessa noite. Moisés fala que esse povo terá diante de si bênção e maldição. Terá diante de si um caminho de obediência ou um caminho de desobediência. E que a obediência marcará justamente o sustento de Deus, justamente a fidelidade de Deus, justamente o amor de Deus, justamente a provisão de Deus. Mas a desobediência marcará justamente a destruição desse povo. A gente sabe o que aconteceu com Israel. Israel entrou em exílio, foi destruída. Israel desobedeceu, não cumpriu isso, quis se parecer com os povos, clamou para ter um rei no período dos juízes, ali, iniciando o período da monarquia. Queremos ter um rei como os demais povos, queremos ter um rei como as demais nações, e se voltaram para aquilo que Deus não projetou para eles. Mas eu quero dizer para os irmãos que a graça, apesar de toda uma história, uma jornada de decepção, de desobediência, de um povo infiel, que desemboca em nós aqui hoje. Jesus. Deus é aquele que providenciou tudo o que esse povo precisava para poder viver em Canaã. Conduziu esse povo no deserto, conduziu esse povo diante de todas as necessidades que eles tiveram, sustento, de proteção, até mesmo de preservação das suas sandálias, que não se desgastaram, das suas roupas. Tudo isso Deus providenciou. Mas sabe o que é interessante? Jesus é tudo isso para nós. Jesus também é aquele que nos conduz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é o caminho. Jesus é aquele que nos sustenta, meus irmãos. Sabe por quê?
Porque Jesus é o maná que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Jesus é aquele que nos capacita, sabe por quê? Porque Ele nos deu um outro Consolador. Nos deu um outro igual a Ele, que nos amolda e nos guia em toda a verdade. A gente vence a nossa amnésia e o nosso esquecimento nos lembrando de Jesus, tendo Ele sempre como fundamento de nossos dias, tendo Ele sempre como a nossa razão de estarmos aqui. Sabe por quê? Jesus também em uma Páscoa nos libertou do Egito, nos libertou da escravidão e nos deu vida. A minha oração é para que você encare o seu 2022 com os seus planos, com os seus objetivos, com todos os seus sonhos a serem vivenciados, mas nunca se esquecendo do mais importante. Pai, me ajuda a ser fiel. Pai, me ajude a temer o Senhor. Pai, me conduza em todos os meus dias. E assim o Senhor se agradará de mim, assim como se agradou do teu Filho. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar norte, por nos dar direção quanto àquilo que nós precisamos saber para sermos fiéis ao Senhor. Mais importante do que estarmos aqui buscando apenas uma aprovação para os nossos planos, apenas uma garantia do Senhor de que tudo que nós iremos fazer irá acontecer, nós te pedimos que o Senhor nos livre do esquecimento do Senhor. Nos livre, ó Pai, da amnésia arrogante que faz com que a gente considere que nós somos os senhores das nossas vidas, que nós somos aqueles que garantimos os bons resultados, que somos aqueles que, quando estamos acomodados em nossos bens, em nossas bênçãos, muitas vezes, nós negamos o Senhor. Eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração dia após dia, e nos ensine a sermos fiéis, ó Pai, e nos faça a cada dia mergulharmos em Jesus, porque tudo que Jesus oferece, Ele é. Tudo que Jesus oferece para nós é nada mais do que Ele mesmo. No deserto das nossas vidas, Ele foi a nossa água. Naquilo que nós precisávamos, quanto à liberdade, na escravidão dos nossos pecados, na idolatria, Ele nos libertou. O sustento que as nossas almas precisavam, para justamente vivermos, de fato, e sermos vivificados de uma vida de morte, marcada por desobediência e infidelidade, assim Jesus fez, pela sua maravilhosa obra. Nos abrace graciosamente nessa noite, Pai. Eu peço, meu Deus, que não por nós, mas apesar de nós, mas pelo Teu amor e pela Tua fidelidade, que o Senhor abrace os meus queridos irmãos aqui, a começar por essa liderança, a começar por cada membro que se encontra, por cada família aqui representada, que a dádiva do Senhor nos abrace, Pai, que a dádiva do Senhor se abunde sobre nós, que a fartura graciosa de um Deus que se revela como um Deus pródigo, como um Deus que esbanja a graça, como um Deus que é farto em amor, como um Deus que é farto em generosidade para conosco, seja cada dia o antídoto que nos leve à adoração, que nos leve ao culto exclusivo a Ti, à piedade, à obediência, e assim nós possamos sempre nos lembrarmos do Deus que nos tirou da terra do Egito, nos deu salvação, vida, missão, propósito e tudo que nós precisamos para sermos uma bênção em Tuas mãos. Nos santifique pelo poder da Tua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.